estamos de volta para mais um Cuidar e Guardar. Para si que nos escuta através da RCS, saiba que também nos pode ver através do canal da Hope Channel em hopetv.pt. Temos também todos os programas disponíveis em podcast em radiorcs.pt, depois no separador programas e depois escolher, neste caso, o programa Cuidar e Guardar. Para nos trazer estes assuntos sobre a mordomia que a Bíblia nos apresenta, temos connosco o pastor Daniel Vicente e mais uma vez agradeço e lhe dou as boas-vindas. E mais uma vez também eu agradeço a oportunidade que me é dada de falar aos nossos ouvintes e de podermos apresentar estes temas sempre com muita vontade e também com muito interesse em poder ajudar aqueles que estão do outro lado. Hoje escolheu como tema as relações profissionais, ou seja, as relações entre empregador e empregado e vice-versa. É sempre, eu diria, algo controverso e polémico e, mais uma vez, que muito se diria. Como nos traz sempre a Bíblia como referência, permita-me já uma pequenina provocação, porque provavelmente uma das parábolas menos compreendidas da Bíblia é precisamente uma parábola que fala dessa relação entre empregador e empregado, Sim. que é precisamente a parábola da vinha e precisamente dos empregados, dos trabalhadores da vinha, porque ela encerra várias coisas, desde várias formas de lidar com os empregados, formas de pagamento também aparentemente dispares. É verdade, portanto sabemos que essa parábola tem a ver com o reino dos céus, uma forma que Jesus utiliza para explicar o reino dos céus, mas ela encerra muitas coisas nesta relação entre empregado e empregador. Claro que ela fala do reino dos céus, mas Jesus está a falar de coisas concretas. Jesus está a falar de circunstâncias que as pessoas conheciam e, portanto, que as pessoas sabiam que poderiam acontecer num determinado lugar. Essa parábola fala-nos, efetivamente, que o reino dos céus é semelhante, portanto, a alguém que tem possibilidade de assalariar trabalhadores para a sua vinha e ajustou, portanto, com as primeiras pessoas um denário para estar, portanto, o contrato era um denário, ou seja, o que era normal pagar-se por uma jornada de trabalho naquele tempo. E quando vemos o contexto em que isto é falado, no tempo de Jesus, era comum, como em algumas zonas, até mesmo aqui de Portugal, por exemplo, na Estiva, isto acontece com alguma frequência, aqueles que não têm contrato efetivo põem-se num determinado lugar à espera que alguém os contrate, ou seja, que precise de trabalho para eles nesse dia e que, portanto, sejam contratados. O que é que acontecia? No tempo de Jesus isso ocorria nas praças das cidades ou das vilas, onde os senhores que tinham campos, onde esses trabalhadores poderiam estar, portanto, a ser empregues, a sua mão de obra ser empregue, e então iam ali e calculavam, pronto, olha, eu vou precisar de 10 trabalhadores, e escolhiam 10 dos trabalhadores que ali estavam e, portanto, levavam para a sua vinha e os outros ficavam ali à espera que alguém depois outros, portanto, agricultores chegassem para os contratar e ali ficavam. Portanto, há ali, mas só que houve, entretanto, nesta parábola, há um problema de desemprego, não é? Há alguns que não são contratados, enfim, e aquele primeiro senhor que contratou um denário para com as primeiras pessoas que foram trabalhar na sua vinha, olha e vê que afinal, depois dele sair, portanto, perto da hora terceira, ou seja, às 9 da manhã, ele tinha saído às 6 da manhã, que era a primeira hora, depois a hora terceira corresponde às 9 da manhã, vê que alguns ainda não foram assalariados e ele resolve levar mais uns quantos para a sua vinha. E depois, quando ele passa à hora do meio-dia, portanto, depois à hora sexta, também ainda estão alguns trabalhadores por que ninguém os tinha contratado.
E aquele homem, na sua boa vontade, diz assim, olha, também ainda há trabalho para estes lá, olha, também se vai fazer mais depressa o trabalho, contrata também estes. E depois, portanto, quando ele sai à hora 9, ele procede da mesma maneira. Às 3 horas e às 5 horas volta a proceder da mesma maneira. Exatamente. Portanto, ele vai, portanto, ao longo do dia, quer seja às 6 da manhã, quer seja depois às 9 da manhã, quer seja ao meio-dia, quer seja às 3 da tarde, que, portanto, já é no final do dia. Ainda sai portanto, mais uma às 5 da tarde, portanto, ainda vai mesmo quase ao final do dia. Vai, portanto, o que é que acontece? Ele vê que, que tem possibilidade de contratar essas pessoas. Depois, quando é a hora do pagamento, aqueles que foram contratados primeiro recebem, portanto, o que tinha sido... Perdão, ele começa por pagar aos últimos a quem ele prometeu que pagaria o que era justo. E quando ele paga um denário. Claro que aqueles que foram contratados... exatamente o mesmo que tinha pagaria daqueles que trabalharam o dia inteiro. Então, esses acharam que, então, como trabalharam mais, tinham que receber mais. Só que, desde a perspectiva do trabalho, nós temos sempre que pensar o seguinte, e aqui Jesus dá-nos uma grande lição. Aquilo que contratamos, ou seja, e aquilo que acordamos com outra pessoa, a pessoa não tem nenhuma obrigação de nos fazer mais do que aquilo que contratou connosco. Até porque, neste caso concreto, este foi o único contrato que envolveu um valor concreto. Exatamente. Não é? O outro, ele disse só... Os outros foram pela boa vontade do assalariador, do empregador. Como assalariados, ele disse-lhes, olha, eu vou-vos pagar o que for justo. Ora, entre não receber nada e receber alguma coisa, eles acharam que valia a pena arriscar. E foram. Eles podiam não ter ido. Mas quanto é que me vai pagar? Não. Eles foram pela palavra do empregador, porque àquela hora, possivelmente, já ninguém os ia contratar. Já estavam ali quase que a chorar as suas mágoas, porque tinham que ir enfrentar a família de bolsos vazios. E é aqui que esta parábola nos dá uma grande lição. É que, a nível daquilo que é Deus, e se calhar deveríamos pensar um pouquinho naquilo que são as relações de trabalho, nós temos que perceber que aqueles que foram contratados também à hora 1/10, portanto às 5 da tarde, eles tinham uma família para alimentar como tinham os da primeira hora. E o Senhor compadeceu-se desses da mesma forma que se compadeceu dos primeiros. Ou seja, as necessidades eram iguais. Este empregador viu a necessidade das pessoas e não tanto aquilo que, infelizmente, hoje se fala muito, que é o mérito. Fala-se só do mérito. Não se fala, às vezes, das necessidades das pessoas. Ele viu que aquelas pessoas que ele contratou às 5 da tarde trabalharam tão afincadamente durante 1 hora, que foi só o que eles trabalharam, portanto, foi das 5 da tarde às 6 da tarde, que era a última hora do dia, como aqueles que trabalharam durante aproximadamente 12 horas. Mas seja como for, acaba por falar do mérito. Ou seja, porque o trabalhador reconheceu na parte do empregado também a sua dedicação e o seu esforço. O tempo é que foi aquele que o empregador decidiu porque o contratou a determinada hora e não a outra, não é? E se era justo para aquelas 12 horas ou 11 horas, pronto, se tiveram 1 hora para almoço ou outra coisa, pronto, não sabemos exatamente como é que as coisas funcionavam, quais eram os períodos de trabalho nessa altura, mas, portanto, aqueles que foram empregos à primeira hora acharam que era justo para aquela jornada de trabalho um denário. Eles assinaram um contrato com uma determinada regalia para aquilo que queria ser as suas funções. Exatamente. E, portanto, essa foi cumprida. Evidentemente, isso foi cumprido e as pessoas acharam justo. E, portanto, também é verdade que aquilo que foi a compensação dos demais não implicou o esvaziamento ou desfavorecimento dos primeiros. Sem dúvida. Portanto, se o empregador deu daquilo que era dele, não é? Evidentemente. E daquilo que ele sabia que podia dar. Ele, com certeza, podia dar um denário a todos, mas não poderia dar um denário aos que trabalharam só 1 hora e depois
dar 20 denários aos outros que trabalharam, pronto, não seria 20, mas dar 10 denários ou 12 denários àqueles que trabalharam mais horas. Isso ele não tinha condições para fazer. E, portanto, muitas vezes... provavelmente também não era justo, não é? Porque um dia de jornada, um dia de trabalho, não implicaria um pagamento desse montante. Porque no dia a seguir, esses mesmos trabalhadores eventualmente iriam para o outro trabalho, para o outro empregador, que já não iria pagar da mesma forma. Não iria pagar da mesma forma, poderia até contribuir para, desculpem a expressão, a calanzice desses trabalhadores, que diziam, olha, agora durante 12 dias não trabalho, pronto, já apanho isto tudo. Eventualmente. Não é? E, portanto, nós, por vezes, nas relações de trabalho, só vemos um lado da moeda. E é importante ver os dois lados da moeda. Este homem cumpriu ou não cumpriu com aquilo que tinha dito? Se cumpriu, está a ser correto e, portanto, não temos que acrescentar nada. Agora, claro que a Bíblia também nos fala que digno é o obreiro do seu salário. E qual foi o salário contratado? Foi aquele. Então ele está a ser beneficiado com o seu trabalho, exatamente com aquilo que foi contratado. Mas eles foram beneficiados, porque muitas vezes eu acho que olhamos para esta parábola... Poderiam não ter tido trabalho. É isso mesmo. Muitas vezes olhamos para esta parábola sem perceber que também este empregador excluiu todos os outros quando no início contrata estes primeiros. Ou seja, também os outros... Eles não sofreram a incerteza de ter o suficiente para alimentar a sua família. E foram escolhidos em detrimento dos outros. Evidentemente. Esses logo no raiz, no início do dia, tinham o seu dia de jornada, o seu dia de trabalho garantido. Os outros não é? E possivelmente o patrão, quando os escolheu àqueles, viu que eles eram mais corpulentos, tinham mais condições físicas. Se calhar os outros não tinham tanto, por isso ninguém os contratou. Portanto, era tão justo só fazer aquelas pessoas trabalharem 1 hora, porque se calhar só tinham capacidade para trabalhar 1 hora, como dos outros que tinham capacidade de trabalhar mais horas. Portanto, nós temos é que ver se aquilo que foi contratado connosco e que nós aceitamos como contrato nas questões de trabalho, se está ou não está a ser cumprido. E a minha relação contratual com o meu empregador, neste caso, no ponto de vista do empregado para com o seu patrão, enfim, para com o seu empregador, nada tem a ver com as condições que esse empregador dá a outros, não é? Exatamente. Se aquilo que é contratualizado comigo, eu considero justo para aquilo que é o meu trabalho. Evidentemente. Eu devo sim fazer sempre, como diz Provérbios, no capítulo 31, versículo 31, este livro de Provérbios vai nos dizer que, portanto, devemos fazer o trabalho de boa vontade. Ou seja, aquilo em que trabalhamos, aquilo em que nos empenhamos, devemos perceber que devemos fazê-lo da melhor maneira. Aliás, Efésios até diz mais, diz como no Senhor. Ou seja, é como se o estivéssemos a fazer para o próprio Deus. Trabalhar para alguém como para o próprio Deus. Tudo o que fizeres, quer comais, quer bebais, fazeis qualquer outra coisa, fazei tudo para honra e glória de Deus. Portanto, o nosso empenho não deve depender tanto do que nós achamos do empregador, mas daquilo que nós sabemos que é justo nós fazermos. O pastor utilizou várias vezes a palavra justiça e eu percebo que isto é sempre aquilo que está na mente das pessoas quando olhamos para esta parábola. Mas isto é mais uma questão de graça, não é? Porque este empregador foi gracioso para com todos aqueles empregados, quer dos primeiros, quer dos últimos. Não é? Mas não há graça sem justiça e não há justiça sem graça. Essa é a grande verdade da palavra de Deus. Justiça sem graça é, portanto, tornar Deus justiceiro. E isto também na vida. Quem só aplica a justiça sem o aspecto da graça, ou seja, do benefício, essa pessoa torna-se um justiceiro. Deus não é justiceiro. Deus é amor. Justiça e graça. E graça sem justiça podem tornar as pessoas sem perceberem o valor daquilo que têm. Como
estes trabalhadores da vinha não perceberam, os primeiros, a graça que tinha sido, e como muito bem disseste, o terem podido ter trabalho desde o primeiro momento, sem estarem com o sobressalto: será que vamos ser contratados? Será que não vamos ser? Eu penso sempre na alegria que eles poderiam ter tido por ver que os outros não tiveram o privilégio deles, mas mesmo assim foram agraciados da mesma maneira. E eles foram beneficiados no seu próprio trabalho porque foram aligeirados quando apareceram mais trabalhadoras. Exatamente. Portanto, nós temos que ver que há um episódio, este episódio de certeza que se passou. Se calhar naquele tempo não havia jornais, mas se calhar aparecia, se fosse hoje, apareceria no Correio da Manhã ou enfim, uma notícia semelhante deste conflito entre trabalhadores devido ao pagamento de empresário na sua contratação. No Estado, então era garantido. Pronto. Se fosse uma empresa do Estado. Mas naquele momento também de certeza que os difusores de notícias daquela época, isto era uma notícia corrente. Olha, houve um empresário, um agricultor que contratou pessoas e contratou uns a esta hora e outros à outra e outros à outra e outros à outra e pagou o mesmo a todos. Olha, vejam lá. E portanto Jesus vai pegar nessa notícia corrente no seu tempo para mostrar aquilo que no fundo Deus não procede de maneira diferente. E isso é a graça de Deus. É a justiça de Deus e a sua graça a funcionarem conjuntamente. E nós, como trabalhadores, temos o dever, uma vez que temos a graça de termos trabalho, de o fazer de boa vontade, de o fazer como no Senhor. Mas atenção, cuidado com aqueles empregadores que não são tão justos, porque quando quando cada pessoa não recebe aquilo que é digno, diz-nos a palavra de Deus que os trabalhadores reclamam o seu salário e que Deus tem isso em conta para com quem não paga devidamente ao seu trabalhador aquilo que lhe deve como direito. Deus atende a isso. Ou, ainda como diz Eclesiastes no capítulo 2, versículo 21, neste livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 21, é-nos dito o seguinte, diz assim: porque há homem cujo trabalho é feito com sabedoria, ciência e destreza, contudo deixará o seu ganho como pressão a quem por ele não se esforçou. Também isto é uma ilusão e um grande mal. Portanto, quando nós trabalhamos sem método, ou quando mesmo tendo ciência, tendo sabedoria, mas não sabemos fazer bom uso daquilo que ganhamos, poderá outro tirar benefício do nosso próprio trabalho. E cuidado com aqueles que se aproveitam. Outras versões dizem: outros vão se aproveitar do trabalho de terceiros. E isto é mau. Deus não aprova isto. Quem se aproveita de trabalhos, quando eu começo a empurrar o meu trabalho para o outro fazer, porque o outro, até às vezes com a questão de, ele pensa que é um bocado mais perto do que eu, olha, então leva com o trabalho, levas tu, que eu vou aqui enrolar isto e vais tu ter que fazer o teu e o meu. Não, isto não é correto. Isto não está de acordo com a palavra de Deus. Nós devemos fazer o nosso melhor. O empenho no trabalho é alguma coisa que é constante na palavra de Deus. Vemos em Provérbios, vemos em Salmos, vemos no Novo Testamento. Portanto, também Deus a mostrar-nos que quer o patrão deve reconhecer o trabalho, não sacrificar o seu trabalhador, quer o trabalhador se deve empenhar, sabendo que quanto mais beneficia o seu empregador, ele está também a contribuir para o seu próprio benefício. É mesmo uma questão moral, portanto, exatamente, deixa apenas de ser uma questão laboral para mas ser também algo uma questão moral, claro. desde o ponto de vista bíblico é uma questão moral também. Agora, aqueles que não pagam aos seus trabalhadores, diz-nos Jeremias no capítulo 22, no verso 13, diz-nos o seguinte: fazem errar o meu... Perdão, eu creio que me enganei na passagem Jeremias 22. Eu estava a ver no 23, eu peço desculpa
a quem nos está a ouvir por esta pausa. Ai daquele que edifica a sua casa com injustiça e os seus aposentos sem direito, que se vale do serviço do seu próximo sem paga e não lhe dá o devido salário. Ai daquele. Ou seja, Deus está a dizer, cuidado, tu vais ter que pagar por essa injustiça que cometeste, aproveitando-te do trabalho alheio. E hoje, infelizmente, há empresas que sobrevivem destes esquemas. Ou seja, têm os trabalhadores um mês, pagam-lhe um mês, depois têm outro mês, dizem que vão pagar no mês seguinte porque houve atraso no fornecimento no pagamento do serviço, e depois está mais 1 e 2, e se as pessoas não se vão embora, ficam ali sem receber o seu devido salário. Isto não é justo. Ai daqueles que fazem isto, que não dão a paga que realmente os seus trabalhadores merecem. E o trabalho é uma bênção também. É importante nós percebermos o trabalho como uma bênção. Ele é fruto da vontade de Deus. É fruto da vontade de Deus, e porque faz um trabalho extraordinário. Quando nós lemos no livro de Efésios, no capítulo 4 e no verso 28, ele diz-nos que o trabalho converte um ladrão numa boa pessoa. Portanto, isto é extraordinário. Não sei se os nossos ouvintes conhecem esta passagem das Escrituras, mas é muito interessante. Ela diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as suas próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Ou seja, transforma um ladrão numa pessoa generosa. Ou seja, dá alguém que depois tem para dar ao necessitado. Isto é extraordinário. Quando nós pensamos nisto, no conselho que Deus está aqui a dar àqueles que, às vezes, por práticas que foram fazendo, por esquemas que foram criando ao longo da sua vida, se alguém nos está a ouvir que algum dia roubou alguma coisa a alguém, ou que efetivamente se apropriou daquilo que não era seu, siga este conselho que a palavra de Deus lhe dá. Não furte mais. Trabalhe, use as suas mãos para ter o seu rendimento, não para retirar o rendimento que é dos outros, para fazer o que é bom, e acabe por se converter numa pessoa generosa, acudindo aos mais necessitados. Em vez de se revoltar contra a sociedade que não lhe deu as oportunidades, trabalhe e torne essa sociedade mais justa, acudindo aos necessitados. É verdade que nós, até logo em Gênesis, não é? Logo na criação do ser humano, com o cuidado do jardim, nós percebemos que Deus institui precisamente o trabalho. Vemos depois ele também espelhado nos mandamentos. Trabalhas 6 dias e descansas ao sábado, que é o 7º dia. Mas é verdade que semana. Também com o pecado, a Bíblia apresenta-nos esta noção de que o trabalho já não é uma alegria, não é um prazer, mas agora é uma fadiga. Mas é verdade que Isaías depois fala e traz-nos a noção do trabalho, em Isaías 28 traz-nos a noção do trabalho como edificação do ser humano, como trazendo sabedoria ao ser humano. Ou seja, hoje é verdade que nos cansamos, é verdade que o trabalho nos sai dos poros, não é? Nos sai do corpo, como diz o povo, o provérbio popular, mas ele tem que ser ao mesmo tempo algo que nos edifique, que nos honre, que nos aproxime também de Deus, não é? Efetivamente, porque, como tu disseste há pouco, nós devemos honrar a Deus em tudo. E se eu aproveito o trabalho e vejo o trabalho como uma bênção, quando eu vejo que é um dom que Deus me dá, não é? E que através desse trabalho eu tenho os meios para o meu sustento, e muitas vezes a própria atividade, não é? Cria-nos um equilíbrio mental e um equilíbrio físico que é fundamental para o ser humano. Quantas pessoas entram em depressão por perderem o seu trabalho, não é? Ou mesmo quando chegam à idade da reforma e porque ainda queriam continuar, mas são reformados sem portanto, quererem ser reformados, e isso é uma situação que causa perturbação mental
a essas pessoas. Portanto, o trabalho é essa bênção que nos traz lucidez, que nos traz capacidade, que nos ajuda a sentir-nos úteis, porque estamos a produzir, estamos a enriquecer o nosso país, a enriquecer a nossa família, a enriquecer a empresa. Portanto, o trabalho não tem a função de me enriquecer só a mim. O trabalho tem a função de enriquecer a empresa, para que eu trabalhe, para que ela continue a ter trabalho para mim e para outros, para enriquecer o próprio país onde eu estou, e depois também tem esse benefício até a nível físico e a nível mental, porque a inatividade não ajuda o ser humano, não é um benefício. O trabalho, é verdade que nos sai dos poros, com o suor do teu rosto ganharás o teu pão, mas não deixou de ser uma bênção. Isto não foi uma maldição. É diferente daquilo que era. O trabalho já existia. Passa a ter esse lado mais duro, por assim dizer, mas que não deixa de ser uma bênção para o ser humano. E, portanto, se alguém se aproveita do meu trabalho, se eu faço o meu melhor e alguém se aproveita do meu trabalho, e infelizmente hoje existem situações de autêntica escravatura no trabalho, e eu só digo a essas pessoas que nos estão a ouvir e se sentem escravizados no seu trabalho, peça a Deus sabedoria para lidar com essa situação. Dê o seu melhor na mesma. Não negligencie o seu trabalho, porque aí não vai ser só o seu trabalhador que vai ser punido pela forma, ou o seu empregador, pela forma como está a lidar com a sua capacidade de trabalho. É também essa pessoa que vai ser punida, porque, de certa forma, Deus diz que deve haver empenho no trabalho. Deve haver envolvimento no trabalho. De darmos o nosso melhor no trabalho que temos. E também diz que nós devemos dar do que temos, não do que não temos. Portanto, se eu dou o meu melhor, não sou obrigado a dar mais do que o meu melhor. Posso é tentar cada dia procurar ser melhor, não é? Ser melhor e ver onde é que eu posso ser melhor. A questão é que muitas vezes nas relações laborais nós percebemos, até ao contrário da parábola que nós inicialmente apresentámos, que não é apenas a questão da recompensa monetária, do pagamento do salário, que deve funcionar na relação entre empregador e empregado. O reconhecimento desse esforço, mesmo que às vezes os objetivos não sejam atingidos, mas perceber o esforço feito para atingir esses objetivos. O reconhecimento das dificuldades, o reconhecimento, muitas vezes até de quando o empregado se transcende para ir ao encontro das necessidades da empresa e das necessidades do serviço em si mesmo. Ou seja, não é só o pagamento do salário que faz o desenvolvimento de uma empresa e da relação empregador-empregado. Essa relação de proximidade, de reconhecimento e do envolvimento de todos é muito importante. É muito importante, Daniel. E eu aconselho os empregadores que nos estão a ouvir a terem uma palavra de motivação para com aqueles que são, no fundo, os seus braços, que dão riqueza à sua empresa, que procuram fazer o melhor pela sua empresa. Não há nada melhor do que uma palavra de incentivo, não há nada melhor do que uma palavra de motivação, de reconhecimento desse trabalho, para ajudar a conseguir até melhores performances dos seus empregados. Não é? Isso é catalisador, é motivador. Porque é catalisador se eu estou a fazer o meu trabalho e ninguém reconhece o meu trabalho. Se eu estou só ali de volta de uma máquina a pregar botões todo o dia e não vem... O que é que custa a um empregador chegar junto dessa funcionária e dizer assim: olha, a senhora prega os melhores botões que existem, não é? Isso dá outra motivação à pessoa. Se a pessoa vê só assim, ela só faz aquilo que foi paga para fazer. Certo, é verdade, mas a motivação é muito importante. Nessa parábola dos trabalhadores da vinha, a motivação foi o importante. Ninguém vos assalariou, ninguém reconheceu a vossa capacidade de trabalho. Então eu vou reconhecer a vossa capacidade de trabalho, vou-vos empregar. E isto foi catalisador. E é importante que os empregadores percebam que motivar, encorajar, reconhecer... mas se eles não merecem o reconhecimento, há sempre alguma coisa
que eu tenha a reconhecer em algum funcionário, a menos que seja um crápula, não é? Mas mesmo que não haja esse merecimento, então há que conversar, há que perceber como posso incentivar, e como posso como motivar. Juntos podemos chegar ao objetivo. Não é? Exatamente, fazer ver, olha, chegar junto do empregado, dizer ao empregado, olha, já viste, eu não tenho nenhuma dificuldade. Não sei, então, às vezes é perguntar, olha, estás a ter algum problema? Há algum problema na tua família ou na tua vida? Mas porquê? Porquê é que está a perguntar isso? Até pode dizer assim, tem alguma coisa a ver com isso? Não é que eu tenha a ver, mas sinto que tu não estás a produzir da mesma maneira, que não sentes a alegria no trabalho que eu gostaria que sentisses. Sinto que acho que gosto de ver empregados aqui que se sintam felizes com aquilo que estão a fazer, e se eu puder te ajudar em alguma coisa, eu gostaria de saber. Esta abertura pode fazer toda a diferença na produtividade de um empregado que se calhar estava a passar um mau momento com a família ou por outra situação qualquer, ou porque lhe aumentaram o spread da casa e tem que fazer outra, portanto tem que, ter outro emprego depois daquele e não está a dormir as horas que necessitava dormir. Todas essas coisas faladas e animar o trabalhador dessa forma faz toda a diferença. Esse reconhecimento do trabalho faz toda a diferença, e Deus abençoa a quem trata os seus empregados desta forma também. Estamos mesmo a chegar ao final, mas eu não gostaria de terminar sem mencionar esta parte. Hoje temos muitas profissões que quase só pela raiz da sua profissão são profissões de muito desgaste e de muita pressão para atingir objetivos. Sim. Muitas vezes os empregados até são levados a ter comportamentos, eu diria, menos éticos, menos certos, para conseguir chegar a esses mesmos objetivos. Mas se eu, à partida, escolho fazer parte dessas profissões, já me estou a pôr em terreno pantanoso. Deveríamos, mais do que pedir a Deus que nos abençoe com o trabalho, abençoe a profissão que eu escolhi desde cedo, escolher, perceber o que é que Deus escolheu para mim, o que é que Deus pretende que eu faça da minha vida, e procurar, com a ajuda de Deus... se essa é a melhor profissão para mim, se esse é o melhor emprego para mim. E às vezes ter a paciência de esperar, porque às vezes quando não estamos empregados e estamos à espera de emprego, aceitamos qualquer coisa, porque achamos que temos é que fazer face a essa dificuldade. Eu compreendo que também não podemos estar a escolher, mas se eu pedir sabedoria a Deus, se devo ou não devo aceitar aquele trabalho, de certeza que Deus me vai orientar. E, portanto, eu não me vou pôr a jeito de ser explorado, como se costuma dizer. E muito menos explorar outros para poder chegar aos meus objetivos. Para chegar aos meus objetivos. Um dos problemas que eu às vezes vejo é que há pessoas que no seu trabalho falam muito. Provérbios, no capítulo 18, versículo 9, considera errado a negligência no trabalho, e diz que quem fala muito e trabalha pouco não é bom. Portanto, nós temos que equilibrar todas estas coisas no relacionamento trabalhador, empresário ou empregador, empregador, trabalhador, vermos em conjunto com a pessoa que nos emprega ou com a pessoa que empregamos, ver como podemos, com a ajuda de Deus e debaixo da direção de Deus e de tantas palavras, tantas referências à relação de trabalho que a Bíblia tem, podermos fazer o melhor, quer sejamos empregadores, quer sejamos empregados. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa. Quero agradecer mais uma vez ao Pastor Daniel Vicente por ter estado connosco. Obrigado também. Quero dizer a quem nos está a ver e quem nos está a ouvir que este programa estará disponível para ser revisto, quer no site da Rádio RCS, em radiorcs.pt, no separador programas, e depois é só escolher o programa Cuidar e Guardar, quer no site da Hope Channel Portugal, em optv.pt. Este programa também ficará disponível para ouvir e reouvir, ver e rever as vezes que quiser. Lembrar ainda que estamos disponíveis para sugestões ou para alguma questão que queira fazer para o e-mail programas@radiorcs.pt.
Quanto a si, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Até ao próximo programa. Até uma próxima oportunidade.